Fala Orbiter, tudo bem com você? Eu sou Renan Silva, parceiro de conteúdo aqui do Orbit e esse é mais um Como Está Minha Página. E se você chegou agora e não sabe do que eu tô falando, eu vou te mostrar primeiro aqui na minha tela o que é o Orbit. O Orbit é essa ferramenta incrível de construção de páginas. Com ela você vai construir páginas de venda, páginas de captura de leads, páginas para lançamentos, enfim, todo tipo de página que você possa precisar para construir um negócio digital de sucesso. E é muito simples de utilizar porque é como se você estivesse empilhando esses blocos como se fossem blocos de Lego. Você vai pegar blocos pré-prontos, blocos de depoimentos, blocos com vídeos, blocos que tem imagem, bloco que tem call to action, enfim, todos esses modelos de blocos que nós temos aqui são blocos pré-prontos que você vai empilhar, depois você vai alterar a imagem de destaque, o background, vai alterar, por exemplo, a cor do botão, a forma como você apresenta a sua oferta. Você vai fazer todas as customizações para deixar com a cara do seu produto, com a cara do seu negócio. Se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, é só acessar orbitpages.com e criar a sua conta gratuitamente. Assim que você criar a sua conta, você terá algumas páginas para testar, aprender a usar a ferramenta, colocar sua primeira página no ar e ter os seus primeiros resultados no mercado digital. E o que é o Como Está Minha Página? O Como Está Minha Página é esse quadro aqui no canal do YouTube do Orbit, onde toda semana a gente analisa páginas criadas pelos nossos assinantes. Então, esse é um benefício oferecido exclusivamente para os assinantes dos planos Premium do Orbit Pages. Mas se você está chegando agora e ainda não teve a oportunidade de se tornar assinante, você consegue aproveitar todo esse conhecimento, todas essas dicas, fazendo paralelos entre aquilo que a gente está falando na página que está sendo analisada e a sua própria página. Você vai buscar identificar quais são os pontos de similaridade, os pontos de melhoria, quais são aqueles pequenos ajustes que vão deixar a sua página ainda melhor, fazer você ter ainda mais resultados. Hoje, a página analisada é a página da Nara. A Nara é professora de português e ela tem aqui esse passo a passo para aulas de português, que na verdade é um passo a passo para professores. Então, a ideia aqui é ajudar professores para que eles deem aulas que sejam nota 10, né? Deem aulas que ajudem seus alunos e que gerem ainda mais resultado para esses alunos, mais aprendizado para esses alunos. Então aqui, o tema de cada aula guiada, aqui o que estão dizendo sobre, né? Então aqui tem alguns depoimentos, o bônus, quanto pagaria, qual o valor final, aqui dúvidas e quem é ela. Então, o que é o produto da Nara, pelo que eu entendi? E a Nara pode depois deixar o comentário dela dizendo se é isso mesmo. Pelo que eu entendi, ela tem aqui todo o planejamento das aulas de português com base nos temas que ela listou aqui abaixo. Eu não tenho certeza se é isso, Nara, mas se for, eu acho que o primeiro ponto aqui, para mim pelo menos, é deixar isso mais claro desde o início. O guia passo a passo para aulas de português, primeiro que para mim pode ficar ainda com uma questão de isso é pro aluno ou pro professor. Nessa versão que você já está vendo, já está cortada, mas a primeira versão que eu gravei, essa parte eu interpretei como se fosse para aluno. Então, à primeira vista, eu confundi como se fosse algo que está sendo direcionado para um público de alunos. E pode ter sido simplesmente um erro de interpretação de texto. Mas, para mim, eu acredito que a gente precisa aqui deixar um pouco mais claro. Claro que, quando a gente lê a subheadline, aprenda a ser o professor nota 10, isso especifica. Mas, em termos de hierarquia visual, eu deixaria essa informação disponível já na sua headline. Porque é aquilo que é mais importante. Pensa que você está disputando a atenção do seu cliente ideal com vários outros anunciantes e com vários outros conteúdos gratuitos que estão disponíveis para ele. A pessoa ela tem pouco tempo para assimilar a sua mensagem. Talvez você deixar um pouco mais claro desde o início vai ajudar a criar essa conexão imediata para assim que a pessoa entrou na sua página, ela sabe que é com ela que você está conversando. Por exemplo, uma dúvida que eu tenho mesmo depois de já ter relido a página. Aqui estão os planos de aula prontos ou estão guias de como trabalhar cada um dos temas? Como que está estruturado? Talvez deixar isso um pouco mais claro, e mais claro não necessariamente apenas escrevendo, mas também mostrando. Um ponto que eu sempre bato aqui é, quando a gente mostra um pouco desse nosso material, a gente tangibiliza ele.
Nesse momento, eu não faço ideia como é esse material, porque aqui eu tenho só como se fosse o seu criativo, que poderia ser a capa desse material também, talvez seja, né, uma capa adaptada do seu material, onde você está exibindo o preço e quer acesso vitalício, ou talvez seja simplesmente seu criativo. Se você, olha como eu não tenho imagens ao longo dessa página, eu tenho aqui os depoimentos, que são os prints, e no máximo eu tenho essa imagem aqui onde eu falo sobre esse material extra. Inclusive esse bônus aqui, que é esse material extra, ele poderia ter uma descrição dele, falando como que ele funciona. Descrevendo de fato esse bônus para que você possa traduzir a mensagem para o seu cliente. Quando a gente está falando de um produto digital, a gente precisa tangibilizar, a gente precisa fazer com que a pessoa sinta que aquilo é palpável. E aqui palpável, já que são materiais que a pessoa vai receber, poderiam ser as capas, algumas capas desses PDFs, poderia ser uma tela de alguma aula em vídeo, se você está entregando também alguma aula em vídeo, poderia ter algum recurso visual daquilo que é mostrado dentro do produto quando a pessoa adquire, você só trazer isso como um exemplo da capa, um exemplo de um print de uma aula, um exemplo de 2 ou 3 páginas internas, só para que a pessoa ela tenha noção daquilo que ela vai estar recebendo de fato. Assim você ajuda a traduzir, mesmo que a sua headline possa não ficar tão clara, mas vai ajudar a traduzir visualmente o que está nessa página. Ainda assim, eu acho que seria importante a sua headline ela já trazer, talvez você fazer uma mescla aqui da headline e da subheadline, ou talvez aproveitar alguma coisa que está até nos depoimentos. Não sei, aqui teria que pensar um pouco melhor em como estruturar, mas eu acredito que a parte aqui da headline ela pode ser mais impactante e ela já conversar diretamente com esse seu cliente de cara, para deixar claro principalmente que se trata de um produto pensado e criado para professores. Então, aqui você já elimina os curiosos. Aqui, quando você fizer uma campanha, por exemplo, você já vai dar inteligência para o Pixel de que não se trata de um produto que foi feito para alunos, para estudantes, para um público de adolescentes, de ensino médio, e sim para adultos, pessoas que já estão lecionando, pessoas que já estão no mesmo dia a dia que você, enquanto professora, e isso vai ajudar a causar essa identificação com esse público. Então essa seria uma mudança grande que eu faria. Aqui tem um botão, deixa eu dar uma olhada como está a sua oferta. Legal, usou aqui um cabeçalho. O que mais que você tem aqui embaixo? Vamos ver. Ah, legal. Exercícios, literatura, aula, exercício de literatura, projetos interdisciplinares. Esse projetos interdisciplinares é aquilo que você está dando de bônus? Se for, eu recomendo só retirar daqui, só para caso É muito comum quando a gente tem order bump, as pessoas simplesmente, quando tem interesse no order bump, adicionar todos e nem ver exatamente o que ele está comprando. Então talvez algum cliente seu vai acabar ainda com a sensação de que ele está pagando por algo que ele deveria estar recebendo de graça. Se for o mesmo produto, eu recomendo você tirar ele daqui. Se não for o mesmo produto, você pode só modificar o nome, para que não fique um nome similar àquele que já está lá dentro do seu bônus, tá? E aqui como formar alunos atentos participativos. Legal, você usou 5 order bumps. Então, a compra aqui, que poderia ser só de 37, se a pessoa adicionar todos os order bumps, ela vai para 131. Olha como já muda, né? A gente aumenta quase R$100 só adicionando order bumps. Perfeito. Então, esse guia é para você que é professor de ensino médio, começou a dar aulas, voltou para a sala de aula, leciona há muitos anos, tem rotina muito corrida, precisa de excelente material e quer alunos mais engajados. Perfeito. Então, aqui você já está direcionando quem é o seu público, o que a pessoa vai receber com esse guia. Então, aqui são os benefícios. Talvez aqui na parte de benefícios você pode traduzir isso visualmente também de uma forma mais interessante, trazer isso dentro de um bloco mais destacado, não só esse fundo branco. Olha como a página ela acaba ficando um pouco monótona quando a gente deixa ela toda com esse fundinho branco de cima a baixo, tá? A página ela fica um pouco monótona, ela não dá a sensação de progressão.
Eu gosto de criar marcos visuais nas páginas para a gente ter essa noção de que a gente está progredindo ao longo da página. Um outro ponto aqui é, eu sempre bato na tecla sobre essa imagem aqui, do criativo, né? Mas esse nem é o ponto principal. Eu acredito que aqui seja importante o quê? Você deixar o preço ancorado e o preço final que a pessoa vai pagar já disponível na sua subheadline, para que a pessoa ela já tenha uma noção do benefício que ela está recebendo. Ela pagaria X, vai pagar Y, e esse botão aqui também deixar um pouco mais perto, eliminar um pouco essa margem de topo do bloco do botão e de rodapé desse bloco aqui de imagem com texto. Aqui o tema de cada aula, esse aqui ficou um bloco muito longo, na minha opinião. Mas eu sei que ele pode ser um bloco importante aqui para o seu público, né? Então, esse é um bloco que, a princípio, se você puder traduzir isso em formas de imagem, vai ficar mais interessante. Mas, se não for possível, pode manter assim. Mas o que eu faria aqui para deixar bem visual e bem legal isso aqui? Eu traria cada um desses conceitos como se fosse uma capinha de um módulo, uma capinha de uma aula. E daí você vai transformar esse bloco, você vai usar outro bloco, que é o bloco de carrossel. Então, e você pode até deixar para ele ficar passando automaticamente. Então, os conteúdos todos eles vão ficar passando e cada capa diferente uma da outra visualmente. Então, não é todas as capas iguais e só mudando o texto. Faz elas visualmente diferentes, de fato, mudando cor, mudando a imagem, destaque. Para quê? Para que aquelas imagens elas fiquem rodando ali e a pessoa veja os conteúdos diferentes. Como se fosse uma capinha de Netflix. Uma capa ali de um filme, de uma série da Netflix. Essas capinhas elas vão ficar rodando e a pessoa vai ver todos esses conteúdos de uma forma mais visual. Isso vai passar muito, muito, muito mais profissionalismo na sua página. Isso vai traduzir esse conteúdo de uma forma muito mais impactante para ela. Porque aqui eu tenho só uma lista de vários tópicos. Mas quando eu traduzo isso visualmente, eu dou uma ideia de que aquilo é de fato um conteúdo de valor que a pessoa vai receber. Aquilo é um conteúdo que ela vai ter acesso e que é interessante, que é útil, que vai ter realmente utilidade para ela no dia a dia dela enquanto profissional. Então, eu traduziria visualmente todos esses tópicos aqui. Eu sei que dá um trabalhinho, mas depois que você vê o resultado disso, primeiro, vai diminuir muito essa lista aqui na hora da pessoa estar passando. E para a pessoa vai ser muito mais interessante para ela, quando ela está, por exemplo, no celular, ela ficar passando para o lado para ver qual é o próximo conteúdo, ver qual é a próxima capinha, do que ela simplesmente ver uma lista ali pronta de cima a baixo, que uma lista, entre aspas, sem graça, né? Só essa lista de texto com os ícones. Eu traduziria visualmente isso, ficaria bem legal. Os depoimentos, tá legal aqui. Já tá pensado para o mobile, então você vê que no computador a visualização não fica muito legal, mas quando a gente está falando de campanhas de Instagram, por exemplo, a gente está falando principalmente de celular. A maioria absoluta vai vir pelo celular, então já está otimizado para isso. Essa imagem aqui eu alteraria também para ela ficar mais como se fosse um mockup, como se fosse a capa desse e-book dentro de uma telinha de celular, uma telinha de tablet. E faria aquela descrição mais detalhada que eu te falei mais cedo. Aqui, o quanto pagaria, você fez essa ancoragem aqui. Esse bloco aqui, ele não é o bloco mais adequado para fazer uma ancoragem como essa, tá? Você, em termos de recursos visuais que você tem para trabalhar, se você utilizar um bloco de texto, vai ficar mais interessante, porque você consegue alterar o tamanho das fontes, você consegue negritar uma fonte, consegue mudar a cor, só por exemplo, só do R$119,90, só do R$57,90 também. Você consegue trabalhar um pouco melhor a tipografia. E daí você tem a possibilidade de juntar esses dois blocos aqui, ó, o quanto pagaria e o valor final, tudo num bloco só de texto e deixar mesmo só o botão aqui dentro do bloco de botão especificamente. Esse texto aqui, ele está no bloco de botão nesse momento. Esse texto aqui está num bloco de lista estilizada. Eu deixaria o bloco de botão apenas com o botão em si
E esse texto todo aqui, mais o texto que está na lista estilizada, eu colocaria num bloco de texto e daí poderia fazer esse trabalho aí de deixar o R$ 37 maior, mais destacado, deixar esses aqui numa cor diferente, enfim, você vai poder trabalhar um pouco melhor. Aqui ficou um pouco grande essa imagem da garantia, então também eu não sei como é que está a visualização no celular, mas no computador ela está um pouco grande. Se no celular estiver ok, não precisa mexer, não precisa alterar nada, mas se no celular você vê que ela está também muito desproporcional em relação ao texto, você pode simplesmente editar ali o tamanho da imagem, o tamanho de exibição, só para diminuir um pouquinho ela e ela ficar um pouquinho mais proporcional com o restante. Aqui um bloco de tirar dúvidas e o bloco de quem é você. Então, os principais pontos aqui seria, né, a sua primeira dobra e criar essas marcações visuais ao longo da sua página. Eu acho que isso também ajudaria bastante. E aqui nesse ponto aqui onde você apresenta o que de fato a pessoa vai receber, né? Quais são os temas de cada aula guiada. Isso aqui, como se você transformasse como se fosse uma thumbnail que a pessoa vai ficar rodando e vai ter ali em destaque o conceito do texto, estratégias de leitura, intertextualidade. Isso aí vai ficar mais interessante visualmente. Eu acho que pode dar um upgrade visual para sua página muito grande. Espero que a Nara tenha gostado das dicas de hoje. E espero que você, que não é a Nara, mas que também está em busca de melhorar sua página, também tenha gostado. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça também de assinar o canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. Toda semana a gente está aqui no canal do YouTube do Orbit, trazendo conteúdo da mais alta relevância para ajudar você a decolar no mercado digital. E se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, não esqueça de acessar orbitpages.com e criar a sua conta gratuitamente. Muito obrigado pela sua companhia, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais! Orbit Pages. Crie páginas que vendem. Crie sua conta grátis.